Bom, pessoal, nessa aula nós vamos esboçar o gráfico da função cosseno de x. Bom, o gráfico da função cosseno de x, eu já tenho aqui previamente o ciclo com o plano cartesiano. Para facilitar o entendimento, eu vou acoplar esse ciclo ao plano cartesiano. Então, vamos acoplar aqui o ciclo ao plano cartesiano. Estamos acoplando aqui. Ok. Então, cosseno de x. Esse x seria o ângulo, cosseno do ângulo x. Então, vamos esboçar aí o gráfico da função cosseno do ângulo x. Nós já sabemos aqui o ciclo trigonométrico, os valores em graus e radiano. Então, cosseno de x. Então, eu escolhi alguns valores aqui. Escolhi os valores mais fáceis, justamente para facilitar. Facilitar o máximo possível aqui nosso entendimento. Então, escolhi 0 graus, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π. São exatamente os extremos aqui, os ângulos notáveis. Então, cosseno de 0 graus. Vamos ver quanto vale cosseno de 0 graus. Nós sabemos que o eixo do cosseno, esse eixo que está aqui no sentido horizontal. Cosseno de 0 graus. Então, nós temos aqui exatamente um raio. 1. Cosseno de 0 graus, 1. Está na parte positiva. Então, o cosseno de 0 graus, ele vai começar aqui no 1. Ponto 1. Próximo ponto que nós escolhemos, π sobre 2. Cosseno de π sobre 2. Quanto vale cosseno de π sobre 2? Vamos fazer a projeção do ângulo π sobre 2 no eixo do cosseno. Quando eu faço a projeção no eixo do cosseno, ele corta o eixo do cosseno nesse ponto aqui, 0. Então, cosseno de π sobre 2 é 0. Exatamente nesse ponto, olha. Por isso que eu acoplei aqui para facilitar nosso entendimento. 0. Cosseno de π sobre 2. Continuando o ciclo, mais um pouquinho, nós chegamos no ponto, no ângulo π. Então, quanto vale cosseno de π? Então, vamos fazer a projeção aqui. Projetando o ângulo π no eixo do cosseno, eu tenho aqui exatamente um raio inteirinho, só que ele está na parte negativa. Então, cosseno de π vale menos 1. Então, ele está aqui no ponto de mínimo da função. Ponto de máximo é 1, ponto de mínimo menos 1. Ponto de máximo 1 raio, ponto de mínimo menos 1 raio. Próximo ponto que nós pegamos, 3π sobre 2. Cosseno de 3π sobre 2. Vamos projetar o ângulo de 3π sobre 2 no eixo do cosseno. Fazendo essa projeção, cortou o eixo do cosseno exatamente aqui, no 0. Então, cosseno de 3π sobre 2, ele voltou aqui no 0. Observe quando eu acoplo o plano cartesiano no ciclo, melhora nosso entendimento. O próximo ponto, 2π. Quando ele sai de 3π sobre 2 e completa a volta, 2π, 360 graus. Quanto vale cosseno de 2π? Eu faço a projeção, ele tem esse valor aqui, 1. Exatamente o ponto de máximo, 1 está na parte positiva, 1 raio. Então, cosseno de 2π, ele volta no seu ponto de máximo, que é 1 raio. Bom, agora vamos 0 graus, começou aqui do 0. 90 graus, 0. Então,
Começou no 0, π sobre 2 é 90 graus. Ele está aqui no ponto 0, π sobre 2. 180 graus, que é π, ele atingiu o seu valor mínimo, que é menos 1. Então, π ele atingiu o valor mínimo, que é menos 1. De π a 3π sobre 2, então a gente faz a projeção de 3π sobre 2 no eixo do cosseno 0. Ele voltou a ser 0. Então, de π até 3π sobre 2, ele volta pro 0. De 3π sobre 2 até 2π, então, cosseno de 2π, novamente ele atingiu o seu ponto de máximo, que é 1. Então, ele foi lá até o ponto de máximo, que é 1. Completou a volta inteirinha. Só que ele... só uma volta, ele pode dar quantas voltas for possível. Ele pode se repetir indefinidamente. Então, quando isso acontece, ele vai... essa característica aqui vai se repetir indefinidamente. E aqui, tendência é que ele vai se repetir indefinidamente. Então, domínio. Domínio, como ele se repete indefinidamente, ele vai até o infinito na parte negativa e até o infinito na parte positiva. Então, o domínio pertence ao conjunto dos números reais. A imagem. Esse gráfico está compreendido entre quais valores? Qual o ponto de máximo e o ponto de mínimo da função? O ponto de máximo é 1, de 1 raio, e o ponto de mínimo é menos 1, de menos 1 raio. Então, ele está compreendido entre 1 e menos 1. Então, a imagem está compreendida entre 1 e menos 1. Período. Período. 2π, uma volta inteirinha. Então, a partir desse valor, ele, na segunda volta, ele vai se repetir. Então, o período é 2π. A cada 2π, ele repete a mesma característica, a mesma periodicidade. E amplitude? Amplitude é a metade da distância vertical entre dois picos. Então, amplitude, a gente tem esse valor aqui, que é 1. Então, a amplitude é 1. Amplitude do gráfico da função cosseno de x é 1. Bom, por enquanto é isso. E aguardem aí os exercícios que seguem esse mesmo raciocínio. Ok, pessoal?